Boa tarde, gente. Muito obrigado a todos que forem chegando. Diante de tanta coisa ruim que acontece no Palmeiras, nós vamos discorrendo, eu e o Alemão, hoje aqui, mais uma vez, para a gente tentar chegar no denominador comum. Vamos falar sobre jogadores que estão lesionados, as dores de cabeça do Abel. Separei um trecho de quando o Maurício Copertino veio ao canal Verdão MVVC. Ele ainda era auxiliar técnico do Palmeiras, junto com o Luxemburgo, e ele fala um pedacinho sobre a situação do Patrick de Paula. Naquele momento ele estava tendo alguns desvios de personalidade também. No decorrer desse momento do Patrick de Paula, ele já teve algumas condutas que não agradou, não só a direção, mas também a comissão técnica, diante do próprio Luxemburgo, teve com o Filipão e agora também com o Abel. Então, o Patrick de Paula é um menino que subiu muito cedo, inclusive o próprio Copertino vai falar, mas no decorrer da live a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Boa tarde, Alemão. Seja muito bem-vindo aqui ao canal e muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Valeu, ótima tarde a todos. E é isso aí, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Sejam todos bem-vindos. E não esqueça, deixa seu like, que é muito importante para o nosso canal, beleza? Vamos embora, Zé. É isso aí. Diante de toda essa circunstância que está acontecendo relacionado ao Palmeiras, eu quero pedir de antemão desculpa ao Rony, desculpa ao Gabriel, menino, e desculpa ao Breno, que até então eles não estavam envolvidos a essa polêmica. Até então descobriram que não é verdade, eles se pronunciaram muito bem, algo que o Patrick de Paula, não gostei do pronunciamento do Patrick de Paula, mas isso é para uma live que nós vamos comentar hoje à noite, às 11 horas da noite, nós vamos comentar sobre esse pronunciamento do Patrick de Paula, mas de antemão eu quero pedir desculpas ao Breno Lopes, ao Gabriel Menino, que estava junto à sua família, Breno Lopes junto à sua família, e o próprio Rony também junto à sua família. Então, aqui o canal Verdão MVVC erra, mas também pede desculpas, e nós fomos movidos à emoção de um pronunciamento da torcida organizada, onde eles falaram que esses 3 jogadores estavam junto com o Patrick de Paula. Até então não estava, eu vim aqui, fiz um vídeo, então, mais uma vez, reitero aqui a minha desculpa a esses 3 jogadores. Vamos ver o pedacinho do Maurício Copertino falando do Patrick de Paula, quando ele estava num certo desvio de conduta, mais uma vez, desvio de personalidade no elenco do Palmeiras. Olha só. Vamos lá. Patrick de Paula, vou responder para você primeiro essa indagação do time que você perguntou. Ótimo jogador, todas as qualidades que um extra-classe pode ter no futuro, canhoto, box to box, faz primeiro, faz segundo, se precisar de zagueiro vai, se precisar de lateral esquerdo vai. O cara é top de linha, esse cara aí, certo? Então ele está procurando o espaço dele, ele não entendeu muito bem o profissional quando chegou na pré-temporada, né? Procurou, aos pouquinhos, ele foi entendendo o processo do profissional, por ele ser um jogador muito top, ele, de repente, é natural, né? O cara chega no profissional, acha que vai logo já mostrar o espaço dele. E ele está lidando com outro tipo de jogador, né? E os jogadores do Palmeiras também são jogadores de muita qualidade, em todos os setores. Então, essa situação que ele mesmo encontrou, de repente ele não soube lidar com essa situação e aos pouquinhos ele foi entendendo. E o processo dele, ele está entendendo agora muito melhor. O Patrick de Paula já está pronto para ser, de repente, está sendo titular, sempre teve, mas eu acho que por ser um percurso de 77 dias, que não cabe aqui eu estar falando em fundo das situações, mas que vocês, às vezes, não ficam sabendo, que no entendimento nosso e do Vanderlei, foi melhor ter colocado outro profissional para jogar. Então, dentro desse processo de maturação, eu acredito que o Patrick de Paula é um desses extra-classes também, que em breve, se Deus quiser, se a gente conseguir todos os objetivos que a gente quer esse ano, pode me cobrar. O Patrick de Paula é jogador de seleção brasileira fácil. Bom, falando sobre o próprio Copertino, falando muito bem, e a gente percebe que, pelo que eu entendo, não só ele, né, Alemão? Outros jogadores têm problema, têm desvios de personalidade, mas falando do Patrick de Paula em si, porque ele é o jogador em questão no momento, o que você tem a dizer, até mesmo ao que o Copertino, numa comissão técnica anterior a essa, comentou? Cara, eu, na verdade, quando vi o Patrick de Paula jogando pelo Palmeiras, eu falei que era ele tinha um estilo muito parecido com o do César Sampaio, né? Um cara clássico, com jogadas muito boas, que se antecipava também aos adversários.
A categoria de base do Palmeiras em si é muito boa. Talvez o que falta um pouquinho aí seja um pouco mais de gestão perto desses meninos. Muitos falam em psicólogos, muitos falam em muitas outras coisas, mas que falta muita conduta também, né? Encarar como eles estão hoje no profissional, encarar com mais profissionalismo também essa situação. Então, é chato, é ruim, pela falta de respeito, pela falta de comprometimento. Acabamos de passar por uma situação aí igual com o Lucas Lima. Dias depois, o Patrick de Paula na mesma situação, sem falar ontem, com brinco e piercing, que ele teve problemas também durante o jogo, sabe? Então, eu até cheguei a falar a respeito do Gabriel Menino. Falei, pô, mas será que essas coisas estão acontecendo, das denúncias e tudo, a respeito de lança-perfume? Será que ele não está sentindo mal por isso? Não, na verdade, já estou até aqui também falando com vocês a respeito. Não cheguei a acusar, mas o que deu a entender foi isso. Mas, na verdade, o que ele estava fazendo era retrasando um pouco a partida junto com o Jailson para que o Patrick de Paula pudesse tirar os adereços que ele tinha na orelha e que não se pode jogar com isso. Então, assim, ele saiu muito tarde da categoria de base da Taça da Favela, ok? Com quase 20 anos, veio para o Palmeiras, mas, cara, numa boa. As oportunidades que esses moleques estão tendo na vida é única. Tem que levar mais a sério um pouco o Palmeiras. Não pode, de repente, ficar sem jogar, de repente ficar... pô, tá longe, não consegue mais se concentrar no jogo, não consegue dar um passe, tá errado. Tá errado. O que fez o Lucas Lima, fez agora o Patrick. A diferença é que um estava voltando a jogar bola e o outro nunca jogou. Então, nessa do Patrick de Paula, a gente vai perder bastante, porque o tempo que ele vai ficar afastado vai penalizar mais o Palmeiras do que ele. Bom, falando nessa diretoria do Palmeiras, nós tivemos o problema 6 meses atrás com o Ramires. Depois do Ramires, nós tivemos um problema sério também com a Luiz Adriano. Depois nós tivemos o problema agora com o Lucas Lima. E agora tivemos o problema com o Patrick de Paula. O pronunciamento dessa diretoria do Palmeiras é zero. A omissão é absurda. Eles não se aparecem, nem o Edu Dracena, que é pago para isso, nem o próprio Anderson Barros, que quando se aparece, a gente percebe que ele não tem vazamento nenhum no que está falando. Ele não tem conhecimento da causa, parece que ele está ali por estar. O próprio Edu Dracena é um funcionário mestre dos magos, que aparece só de vez em quando, e a gente vai se deparando com certas situações que realmente demonstra que o torcedor palmeirense está às traças, a Sociedade Esportiva Palmeiras está às traças. O que parece que o marketing do Palmeiras trabalha muito mais que eles, comentando sobre, fazendo textos nas redes sociais, se pronunciando em nome da direção, que muitas vezes a direção fala, escreve lá o que você achar que deve escrever e pronto, ponto final. Né? É o que realmente demonstra. Eu acho que se é um diretor sério, se é uma direção séria que um clube tem, eles deveriam vir a público dizer sobre tudo isso. Sobre o Patrick de Paula, eu falei, inclusive está no kart aqui, sobre essa situação do Patrick de Paula, sobre essa situação do Palmeiras. Volto a dizer, falei sobre alguns jogadores que não estavam, então, se vocês verem lá, eu tento me pronunciar, até mesmo sobre esses jogadores. A gente sabe que existem jogadores, sim, que não se recuperam porque eles não estão levando a sério o Palmeiras, mas é óbvio, não tem uma direção que leva o clube a sério, é óbvio que os funcionários lá de baixo também não vão levar a sério. É como se você trabalhasse numa empresa multinacional e o presidente dessa empresa, ele começa a apertar o cinto, o piloto sumiu, e a empresa começa a ir por água abaixo. É óbvio e natural isso que acontece. Falando um pouquinho do Palmeiras, ao Alemão, no contexto geral, tá? O DM do Palmeiras tem o Gabriel Veron, que a gente comentou aqui, que teoricamente não se recupera nunca, é uma recuperação de uma lesão na coxa esquerda, que realizou o tratamento na parte interna do campo hoje. O Luan também, que muitos falam, mas pelo menos é um jogador sério. A gente está tentando dar prioridade para jogadores mais sérios, como o próprio Felipe Melo, Bigode, o Luan, entre outros jogadores, né, que a gente está vendo que o Palmeiras está levando tão como aspirantes que não dá para entender, né? Então a gente tem que se segurar nesses jogadores mais sérios. O Luan faz trabalho internamente na recuperação de um edema na panturrilha direita. Nós temos o Danilo também, que ainda em transição física treinou com o elenco, mas pelo menos já treinou. Então, a situação do Palmeiras hoje, na zaga, nós temos o Gomes na seleção, Luan lesionado, o Kusevich está voltando de lesão e o Renan que está livre.
No volante, na volância, Danilo, da transição, Danilo Barbosa, voltando de lesão, Patrick de Paula, afastado, Menino, livre, e Felipe Melo, livre, que muitas vezes o Felipe Melo não vai jogar na volância, ele vai jogar na zaga, né? E nós temos o Lucas Lima afastado, que se Deus quiser nunca mais volte. O Abel vai ter que recorrer novamente à base, o Alemão. O que você acha? Eu acho que é o seguinte, tudo isso que está passando com o Palmeiras é reflexo da administração. Se você não tem um diretor, se você não tem um presidente que vai cobrar, que são os que estão pagando o salário, que assinam o cheque lá para poder fazer as transferências e tudo mais, não adianta. Os caras não vão levar a sério. O cara não vai para o vestiário cobrar jogador, o cara não se mostra. Hoje, por exemplo, era para ele estar dando uma coletiva a respeito disso, mostrando a cara, ou Gagliotti ou Barros. Então, tudo isso que está acontecendo, para mim, é um reflexo dessa administração. Ok, criaram um cargo, entrou no lugar de Zé Roberto, mas e aí? O que está acontecendo? Porque ninguém aparece. Então, isso é reflexo da própria diretoria. A omissão. Muita gente critica quando a gente fala é omissa, a diretoria é omissa. Muita gente fala, vocês estão torcendo contra. Não é torcer contra, é isso. Olha o reflexo da situação que estamos passando hoje com jogadores da base, que ano passado eram destaques, esse ano começaram, mas já perderam, agora está voltando a ser de novo e passa essa situação. Qual o grau de comprometimento que tem cada jogador com o Palmeiras? Você vê dentro de campo. Quem anda, quem caminha, quem não consegue acertar um passe, você está vendo isso aí. E também na vida pessoal. Quanto à vida pessoal, se está de folga, se não está, cara, faça o que quiser, mas seja responsável. O Palmeiras acaba de passar por 3 perdas de 3 funcionários importantes e que conviviam com todos os jogadores. Eu não vou ser nem um pouco, sabe, sensacionalista, dizer, mas será que foram eles? Não, nada disso, que eu não quero. A gente não está aqui para vender mensagem, muito menos vender reportagem. A gente está aqui para cobrar a conduta de muita gente como torcedor. Nós somos torcedores e aqui estamos para fazer isso. Muito incomodado com essa situação e, para mim, é literalmente um reflexo da nossa gestão. É reflexo da gestão Gagliotti. Então, o que falta são pessoas que estão ali na direção, chegar e prestar conta. Vai ser, não vai ser? E aí, o que faz o Palmeiras hoje? Lança que vai ser renovado o contrato do Rony até 2025 para poder enganar mais ainda nós torcedores. Ou seja, vamos tampando o sol aí, vamos cobrindo um santo e descobrindo outro, porque a torcida tá nervosa, já estão descobrindo a gente. Porra, tem 6 meses ainda de Maurício Gagliotti. Tem 6 meses de omissão. De um cara que deu uma puta de uma sorte surfando numa onda que não foi ele que criou. Então, numa boa, gente. Respeito a todos que criticam quando a gente fala mal, mas na boa, isso não é falar mal. Isso é olhar os fatos que nós estamos tendo hoje e colocando na prática, e falando na linguagem do torcedor. E aqui a gente acaba representando muitos. Alguns concordam, outros não. Perfeito. Assim é a vida. Mas, na boa, não dá pra gente ficar quieto vendo a situação que tá passando o Palmeiras hoje e ver diretoria sentado sem dar um tipo de situação de nada. Nenhuma declaração. Tá errado. O Palmeiras precisa mudar. Não adianta sentar, colocar bunda nos 3 títulos que ganharam e ficar aí, sem jogar bola, fazendo corpo mole e saindo como estão saindo. Porra, por que não recupera? Ninguém passa pano pra torcer, ninguém passa pano pra ninguém. Mas a verdade tem que ser dita. Algo muito grave está acontecendo com essa molecada da base e não estão cobrando. Estão deixando a molecada seguir. E o Palmeiras não pode seguir apanhando por causa disso aí, não. Porque quando esses moleques estão fora, não é o Gabriel Menino, não é Lucas Lima, tô citando jogadores, não é Felipe Melo, não é quem seja. É a imagem do Palmeiras que está sendo vinculada a eles. Se a imagem da empresa Palmeiras está sendo vinculada a eles, quem tem que cobrar é o gestor. Mas aqui a cobrança é interna. Porra, então que coloque um cara com responsabilidade para chegar e falar, olha, torcedor, é o seguinte, está acontecendo isso, não aprovamos e a situação vai ser tratada aqui internamente. Ponto. Agora vem por um jornalista que ele gosta mais ou por outro que ele dá entrevista em blog, Tá errado, cara. Tá errado. Você, quando é presidente de uma instituição chamada Palmeiras, você tem que dar cara. A nossa torcida é chata? Somos. Vamos continuar sendo. Mas muito mais por episódios como esse, por omissões como essa, cara. Tá errado. Tem que mudar e já. E cobrar essa molecada e cobrar o jogador, porque o salário tá em dia. A estrutura tá lá. A estrutura de Europa e não sei o quê. Para de vender o Palmeiras como colônia de férias. E vende o Palmeiras como um clube sério. É isso que tá faltando. Bom, voltando ao assunto treinamento de hoje, nós tivemos o reforço do Lucas Esteves. Pelo menos é mais um jogador que o Abel pode contar com ele. E ainda tem gente que cobra o Abel, né, cara? Os atacantes Breno Lopes e o Rony, que foram desfalque do América Mineiro, eles treinaram
Normalmente, hoje pela manhã, com desgaste muscular, treinou com algumas limitações. Normalmente não, o Rony com limitação, e o Breno Lopes, devido à sua amidalite, né? Foi o que foi passado para nós. Ele treinou com algumas restrições também, não foi normal. Então, retiro o que eu falei em relação a normal. O elenco, sem o Lucas Lima, sem o Patrick de Paula, se reapresentou pela manhã. Os titulares dos últimos jogos fizeram reconhecimento lá dentro da parte interna, fazendo aquecimento, fazendo o trabalho de musculatura, né, relaxamento muscular, desintoxicação muscular, e os outros foram para o gramado. O Danilo e o Esteves foram a campo para um longo treino técnico. Então, essas são as notícias do Palmeiras relacionadas ao treinamento de hoje. Nós falamos também aqui infelizmente, do caso Patrick de Paula, e eu espero que acabe por aqui, porque a gente está cansado de polêmica, como o próprio Alemão falou. É muito ruim quando o nome do Palmeiras é direcionado para coisas ruins, porque não fica só aqui. Vai para fora do país, vai para todos os lugares. É a marca Palmeiras. Né? E o Abel, na minha opinião, ele já está dando indícios em algumas coletivas sobre a insatisfação dele em relação a essa situação. Ele fala entre linhas. Ele falou do Patrick agora, ele falou de uma outra situação numa coletiva passada, e a gente percebe que o Abel tá se desgastando, ele está tentando, tentando, e algumas vezes ele consegue, outras não. Por isso que é complicado a gente jogar toda a carga em cima do Abel. Eu acho sim que ele é culpado de algumas situações de escalação, até mesmo de substituições. Mas a gente vendo um time cansado igual a esse, a molecada com 18 anos de idade, 22 anos de idade, cansada pra caramba, porque não tem profissionalismo, a gente vê que a culpa não é só do cara. Talvez nem a culpa era de Luxemburgo totalmente, nem a culpa era de Filipão totalmente, nem de Roger, e nem muito menos do Batista. Então, a gente vê que é uma coisa muito mais séria, muito mais envolta ali por baixo dos panos do que a gente pensa, né? E muitas vezes carga em cima da pessoa que está à frente de tudo isso daí, que é sempre o técnico. Bom, Alemão, acaba aqui o vídeo, que até ficou até um pouco mais extenso do que a gente propõe, né? Pela situação, né? A situação fez com que o vídeo ficasse um pouquinho maior, né? Muito obrigado, Alemão. Até você tá fazendo suas coisas aí, você se prontificou a fazer o vídeo com a gente aí. Muito obrigado, cara. Não, tamo junto. E referente a isso que você falou do Abel, ele comentou, sim, foi quando o Daverson estreou. E ele falou justamente o recado pro Luiz Adriano. O jogador que tem vontade, ele vai estar jogando no time dele. É isso. E agora, com o Patrick de Paula, é a mesma coisa. Não adianta ele dar confiança, o pessoal cobrar. E a base coloca a molecada. A gente sempre tá batendo na tecla. Por que os três não jogam mais no meio? Mas será que eles estão se comprometendo tanto? Há quanto tempo que o Abel tá vendo esse problema lá também? Se o cara está no profissional, ele tem que ser tratado como profissional. Porque ele tá ganhando para isso. Então, que seja profissional com o Palmeiras, com a camisa que tá vestindo. E respeite. E não só isso, né? Por que será que a gente fica questionando? O Abel não coloca determinado jogador? Por que será que o Abel não substitui nessa hora o devido jogador? Tá aí uma explicação que pode ser o que está acontecendo. Então, cabe a nós pensarmos do jeito que a gente quiser, ou até mesmo estar do lado do Abel nesse exato momento. Já ficamos contra vários técnicos. Eu acho que não é o momento de ficar contra esse técnico que está agora à frente do Palmeiras. Acho sim que ele tem seus erros, mas não são todos os erros dele, e a gente tem que começar a entender que o Palmeiras é uma instituição muito séria para ser levada como amadorismo em relação à direção do Palmeiras, que eu acho que começa tudo ali, nessa direção. Se nós tivéssemos uma direção um pouco mais pontual, mais pulso firme, talvez nós não estivéssemos passando por tudo isso que está passando. Cadê aquele protocolo lá? Por que eles não seguem mais ainda o protocolo? Então, fica aí a pergunta para vocês. Mais uma pergunta para vocês. O que o Dracena faz no Palmeiras? O que o Gagliotti faz no Palmeiras? E o que o Barros faz no Palmeiras? Respondam aqui no comentário. Obrigado, Alemão. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. E tamo junto aí, gente. Valeu.